Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 2 de agosto de 2013, é uma sexta-feira e o nosso verbete é de número 2737. Ele tem 6 páginas e 45 logias. E o tema de hoje é a desanimalização consciencial da especialidade Evoluciologia e foi redigido pelo verbetógrafo veterano, professor Roberto Kunz, aqui muito bem acompanhado. O professor Roberto é médico veterinário, pós-graduado em Clínica Geral e Cirurgia de Cães e Gatos, brasileiro, natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, voluntário da Conscienciologia desde 96, docente em Conscienciologia desde 2007, tenepsista desde maio de 2010. A desanimalização consciencial é o processo evolutivo da consciência, homem ou mulher, de superação dos traços próprios do temperamento animal, enquanto caminha para a libertação do ciclo ressoma-dessoma da seriexialidade consciencial. O holopensene pessoal da holomaturidade, a seletividade inteligente das autopensenizações, a seleção natural, as mudanças fisiológicas e anatômicas, as vítimas da robexis vivendo com base no instinto de sobrevivência animal, o advento da fala sendo o primeiro salto evolutivo, a constatação de a evolução não se processar ao acaso, mas mover-se em direção específica, o fato de nenhum acaso dinamizar a evolução da consciência, com base sempre nos autoesforços ou na qualidade dos autodesempenhos, a correção da rota evolutiva, a seleção dos rumos da autoproexis, o senso de interassistencialidade conferindo sentido à vida e extinguindo a depressão e a riscomania, a desconstrução da brutalização da humanidade. Na parafatologia, os autoesforços direcionados à conquista do parapsiquismo lúcido, o ato de pensar multidimensionalmente, as extrapolações patrocinadas pelos amparadores extrafísicos. Nós chamamos a atenção que aqui no detalhismo tem 11 máximos. E na argumentologia, tem algumas listagens aqui interessantes. No item seleção, tem 2 mecanismos evolutivos não excludentes atuantes na desanimalização consciencial. E no item antropologia tem 13 condições adquiridas pela consciência durante o período evolutivo da desanimalização consciencial. E também tem um outro item, evolucionismo, que ele apresenta 26 condições adquiridas pela consciência, a qual vivencia lucidamente o período evolutivo da desanimalização humana. E também tem uma outra relação aqui, que são 2 categorias, aqui no item intervenção, na página 5, 2 categorias de consciências de importante atuação na desanimalização consciencial. Na remissiologia, nós destacamos a adaptabilidade animal-humano, o ciclo evolutivo pessoal, o lastro subhumano e seleção consciencial. E na frase enfática, a desanimalização consciencial é mecanismo inerente à evolução humana, marcado pela autossuperação gradativa do temperamento animal e pelo aprimoramento da inteligência evolutiva. Questionologia. Você já ponderou sobre a desanimalização consciencial? Estipula as prioridades evolutivas com discernimento? E na bibliografia específica, nós temos 3 fontes bibliográficas. Bem, continuando então, aqui na mega análise do João Paulo,
Nós temos 20 itens: o aprimoramento, desembrutecimento, autodiscernimento, autoconsciência, racionalidade, instintividade, imperturbabilidade, lúcido-pensenidade, autodomesticação, socialização, humanização, encefalização, etologia, evoluciologia, primatologia, antropologia, priorologia, holomaturologia, mentalsomatologia e conscienciometrologia. Sou Roberto. Antes de começarmos aqui nas perguntas, eu gostaria de fazer a pergunta clássica para você, na condição aí de veterinário, né, médico veterinário. Como você pensou, o que levou você a escrever, né, a pensar na ideia desse verbete, a escrever esse verbete? Então, como médico veterinário, e pela convivência diária, tanto em casa, né, com os animais domésticos, quanto no trabalho, nós reparamos que existem muitos traços conscienciais, intraconscienciais, que nós, seres humanos, ainda trazemos dos animais subhumanos ou pré-humanos, né? Então, aquela consciência pré-humana, um gato, um cachorro, uma vaca, um leão, são consciências em evolução que, em determinado momento, elas chegarão até o estágio evolutivo da nossa condição atual, a condição de seres humanos. E nós ainda estamos evoluindo, querendo chegar na condição da serenologia e, mais adiante, da consciência livre. Então, existe uma relação entre esses princípios conscienciais. Então, analisando, por exemplo, um animal pré-humano e vendo quais são os seus atributos, os seus trafores, os seus trafares, a raiz do temperamento, por que ele age de determinada forma, eu consigo entender como que eu estou agindo. Muitos dos nossos traços de temperamento ainda são lastros, ainda nós trazemos da época dos milhares, milhões de anos que nós vivemos na condição de pré-humano. Então, se eu quero chegar até a condição de evoluciólogo ou serenão, eu tenho duas opções. Ou eu posso estudar o evoluciólogo serenão, colocar ele na minha frente lá, fazer uma consciência cobaia, mas nós não temos tantos exemplares, digamos assim, para poder avaliar. Ou nós também podemos dar um passo atrás, olhar como é que nós agíamos antigamente e, com isso, pensar, bom, se o chimpanzé ele atua nessa condição, eu ainda tenho muitas situações do meu comportamento que são semelhantes ao chimpanzé, o que o evoluciólogo fez para superar essa instintividade animal? Por exemplo, se nós formos avaliar a condição da sociedade e da política dos chimpanzés, nós vamos ver que eles vivem num sistema muito semelhante com a nossa democracia representativa. Então, existe um líder que ele se impõe, de um modo geral, pelo carisma, pelo popularismo dele, e depois, de um certo momento, ele pode virar até um líder totalitário, né? E ele é quem comanda todo aquele grupo. Então, ele é o representante daquele grupo. Se nós vemos a nossa democracia representativa, ela é mais ou menos assim. Nós escolhemos um líder, ele vai lá, chega até o poder, e aí ele toma as atitudes que ele acha que são as mais interessantes para a população. Hoje em dia, com esse monte de manifestos aí no Brasil, nós estamos vendo que esse modelo já não agrada a todos, né? Então, nós vivemos um modelo, inclusive existe um livro que se chama Chimpanzés Políticos, eu não tenho ele aqui, que fala exatamente dessa relação do modelo político do chimpanzé com os nossos. Então, eu posso pensar da seguinte forma: se eu vivo no modelo político que é igual ao do chimpanzé, como é que vive o serenão e o evoluciólogo? Será que eles vivem no mesmo modelo de democracia representativa? Aí você começa a chegar em outras situações, por exemplo, a meritocracia. No momento que o modelo político passar a ser a meritocracia, várias situações da nossa democracia representativa vão cair por terra, ou a democracia direta, né? Porque o que um líder de uma democracia representativa ele precisa? Ele tem que ter um contato social com a população que vai eleger a ele,
ele tem que manter as outras pessoas que querem o local dele de poder afastada, e para isso tem uma série de medidas que se tomam. Inclusive, esses dias no Fantástico tinha lá um político, filmaram um político, ele falando como que ele faz para depreciar e difamar os seus adversários políticos. Filmaram ele explicando tudo. O chimpanzé ele faz a mesma coisa. Ele dá uma forma de difamar e de caluniar os seus adversários políticos para que eles fiquem longe. Mas, ao mesmo tempo, se ele manter todo mundo longe, vai ter uma tomada de poder e vão tirar ele do poder. Vão linchar ele, vão matar ele e outra pessoa vai subir no poder. Então, ele vive nessa luta constante de manter os adversários afastados e a base aliada, digamos, próxima. Mas não tão próxima, porque senão alguém da base aliada também vai poder tomar o poder dele. Então, eles vivem nessa constante luta social. E se nós vemos o nosso sistema representativo, de democracia representativa, é exatamente isso. Então, a pessoa chega lá no poder, tem uma série de regalias, aí tem que difamar o partido da oposição, tem que manter a base aliada, tem que fazer um certo populismo com a população, e nem sempre esse líder que foi escolhido, ele é o mais apto, nem sempre ele tem méritos. Às vezes ele está lá por uma condição de pagou mais para fazer campanha política, fez uma publicidade melhor, né? Então, se nós tivermos a democracia com base na meritocracia, termina tudo isso. Então, todo esse acotovelamento aí por um lugarzinho ao sol termina. Quem tem mérito tem, quem não tem mérito vai ter que correr atrás. Certo. Então, essa aí é um exemplo de uma situação que nós podemos aprender estudando a sociedade subhumana e vendo que nós ainda estamos muito subhumanos, muito próximos. Inclusive, se nós formos analisar geneticamente os grandes primatas, né, orangotango, gorila, chimpanzé pigmeu e o ser humano, a espécie que está mais próxima dos chimpanzés não é o gorila e não é o orangotango, é o ser humano. Então, nós temos cerca de 1,6% de diferença de carga genética dos chimpanzés. E os chimpanzés têm em torno de 2,3% de diferença genética do gorila e do orangotango. Então, eles são mais parecidos conosco do que com outros primatas. E se vê também essa carga genética de 1,6%, existem gibões, que são um outro tipo de macaco, de primatas, que eles têm, entre duas espécies de gibões, eles têm 2,9% de diferença de carga genética. Então, tem um gibão lá do olho vermelho e um gibão branco, que tem 2,9% de diferença genética. Eles são mais diferentes entre eles do que nós, nesses chimpanzés. Mas quando eu falo, inclusive no verbete de desanimalização, eu não estou levando em conta só esses grandes primatas. Eu estou querendo levar em conta todos os animais, os carnívoros, herbívoros. O que nós temos hoje, maior quantidade de estudos, inclusive pela similitude, são esses grandes primatas. Né? Mas todos os animais, todos os princípios conscienciais, nós podemos fazer esse tipo de abordagem com um prol evolutivo de autopesquisa também, de assistência a esses princípios conscienciais, mas também de autopesquisa enquanto consciência em evolução. Agora, é muito interessante essa correlação com a política, né? Se você parar para observar fisicamente, inclusive no nosso Planalto Central, tem umas figuras muito estranhas. As táticas políticas que nós ouvimos por aí, fulano de tal é um líder político e tal, aí ele é populista, né? Ele é carismático e tal. Todas essas táticas são de chimpanzés. Chega ao ponto, por exemplo, de um chimpanzé, quando ele quer tomar o poder de um outro líder, o que ele faz? Algumas semanas antes, alguns meses antes, ele começa a angariar aliados. Então, como é que ele faz isso? Ele chega nas fêmeas, que têm filhotes, chega lá e começa a fazer carinho no filhote, faz o grooming, né, que é o catapiolho. Fica lá fazendo... Qualquer semelhança... É o beijinho, exatamente. Então, ele fica fazendo carinho lá nos filhotes e tal, e ganha a simpatia da mãe. E isso ele fica fazendo durante semanas. Na hora que ele for desafiar o líder, essas mães elas vão ter que tomar um partido, ou um ou outro. Eles vão pensar, bom, eu vou apoiar esse,
porque eu sei que com ele o meu filhote tá seguro. Então, é a mesma situação que levantou a Rosa aqui atrás, por exemplo, dos políticos em campanha que vão lá, pegam um bebê, beijam e levantam o bebê, né? Nenhum pai pega o bebê e joga ele para cima, a menos que queira brincar, mas não é um modo de segurar. Tu segura ele com cuidado para não cair, tu não levanta ele. Por que eles levantam? Para que todo mundo veja que ele está segurando o bebê. Tem uma população enorme lá, todo mundo amontoado por volta do político, ele levanta como se fosse um troféu, né? Ganhou a Copa do Mundo, o que o cara faz? Pega o troféu e levanta, para que todo mundo possa ver o troféu. Ele faz a mesma coisa com o bebê. Então, essa tática populista nada mais é que uma tática política de primatas. Que coisa. Impressionante. Eu quero. Roberto, sem ler o teu verbete, eu já tenho várias perguntas, sabe do que você falou. E que você explica um pouquinho melhor esse 1,6% de diferença que eu fiquei curiosa. Você falou da proximidade com os humanos mais do que com os orangotangos. Então, o que se sabe hoje é que toda essa diferença de comportamento do humano com o chimpanzé, por exemplo, encefalização maior, postura ereta, capacidade da fala, todos esses atributos estão somente nesse 1,6%. O resto todo é igual. Então, tem muitos genes que eles chamam de lixo genético, né, que são genes que já não se utiliza mais. Agora, nesse 1,6%, um erro do paradigma eletronótico para estudar isso aí, é que eles fazem em termos de quantificação. Então, hoje já tem estudos que dizem que a inteligência humana tem um certo limite, porque o tamanho do cérebro vai ter um certo limite. Mas, na verdade, eles não levam em conta a qualificação da sinapse. Quando eles falam que nós usamos só 12% do nosso cérebro, eles estão levando em conta a quantidade de regiões cerebrais que são ativadas. Mas, só usando 12% dessa área, com uma qualificação pensênica, né, uma qualificação das energias, uma qualificação das cognições, o potencial pode ser muito maior, mesmo usando só 12%. Por exemplo, dentro da espécie humana, nós temos vários níveis evolutivos, desde a Consreal até o serenão. Todos são da mesma espécie. Todos usam o mesmo cérebro. Então, tem várias situações que ainda nós temos hipóteses, né? Mas é 1,6% só. E se levar também, tem muita gente que usa esse número exatamente para questionar o uso de animais para experimentação, porque a gente não pode usar um ser humano para experimentação por questões éticas. Mas será que 1,6% é o suficiente para eu poder usar um chimpanzé? Poder usar um animal. Ele é quase humano, né? Então a única diferença é que ele não fala, mas ele sente tudo e vê igual ao humano. Não tem, lógico, a qualificação da cognição igual à dos seres humanos, mas é muito próximo. Obrigada. Roberto, na página 2, na binomiologia, na penúltima linha, você fala do binômio heterodomesticação-autodomesticação. E, assim, eu queria que você falasse um pouquinho para eu entender se você tem alguma vivência com relação a isso ou conhecimento. A heterodomesticação, no caso, seria a nossa convivência com os animais domésticos, né? Então, quando eu estou lá domesticando o cão, o gato, dentro de casa, falando dos animais domésticos de estimação, porque animais domésticos são todos esses que não são selvagens. Então, porco, boi, cabras, eles são domesticáveis, mas dificilmente alguém tem como animal de estimação. São os domésticos que convivem juntos. Isso, então todos eles são considerados animais domésticos, que o homem conseguiu ter controle. Mas levando em consideração aqueles de estimação, que vivem dentro da nossa casa. Na hora que eu estou domesticando lá um cão, eu preciso compreender também o nível evolutivo daquele cão. Eu não posso querer que ele coma na mesa, ou que ele viva de botinha, de sapatinho, que ele tome banho todos os dias. Né? Eu não posso antropomorfizar esse animal, eu não posso querer que ele seja tratado como ser humano. Então eu preciso compreender o nível evolutivo dele. Para compreender o nível evolutivo dele, eu tenho que fazer aquele exercício que eu estava falando anteriormente. Eu tenho que compreender o instinto animal desse bicho, né?
para saber quais as necessidades dele. E quando eu faço esse exercício, eu acabo me deparando com alguns instintos meus também. Né? Então, raiva, ciúmes, inveja, tudo isso eu vou acabar compreendendo como que funciona através dessa domesticação. Então, quando eu domestico o animal externo, eu estou domesticando o meu animal interno, que nós também somos animais. Né? Então, e essa domesticar o animal interno é mais difícil do que o externo. Né? O externo, de repente, é muito mais fácil. Aí é uma luta intraconsciencial para te compreender o porquê que tu age daquela maneira e mudar. Tá, né? Então, é um exercício muito interessante qualquer pessoa ter um animal doméstico e fazer esse tipo de exercício, como se tu fosse um evoluciólogo e ele fosse uma pessoa. Então, qual é... O que é o ideal para esse animal evoluir nessa condição, nessa situação, nesse ambiente? Quais os atributos que ele precisa? É assim que o evoluciólogo e o serenão, imagino eu, que ele nos veja, né? O Roberto precisa nascer em determinada situação para passar por determinada dificuldade, que com isso ele vai compreender determinado atributo. Então eu começo a fazer essa mesma situação com esses animais domésticos. Tá. E o que você acha, assim, né? Aí já não é uma curiosidade minha, do tipo de personalidade com relação ao animal de estimação de preferência. A preferência então, da assim, pessoa. Sim, diz muito gosta de gato, não gosta de cachorro? Diz muito da personalidade da pessoa, né? Principalmente o cão e o gato. Por exemplo, o cão, ele é um animal que evolutivamente ele teve que aprender a agradar o ser humano. Né? Então, à medida que ele foi compreendendo o comportamento do ser humano, porque ele também, de certa forma, a domesticação é mútua, né? O humano domestica o animal, mas o animal também acaba domesticando o ser humano, e o ser humano acaba se domesticando. Então, ele teve que compreender e agradar o ser humano para poder sobreviver. Né? Então, eles começaram a acompanhar aqueles caçadores-coletores, é a hipótese principal, e ficavam com algum resto de comida. Então, os animais menos agressivos sobreviveram, porque talvez tinha algum resto de comida, os caçadores iam embora, os cães iam lá e se alimentavam. E hoje, por exemplo, um cão doméstico ele pensa dessa forma. Na hora que ele quer passar por uma porta, por exemplo, a tendência é que ele é? Ele pedir para o dono para abrir a porta. A hora que ele quer comer, ele pede para o dono para comer. Na hora que ele está carente, vai pedir atenção para o dono. Eu estou falando aqui entre aspas, ninguém é dono de consciência, para o guardador, no caso, né, para o tutor. O gato, ele é um pouco mais independente, ele tem uma inteligência mais mecânica. Então, a pessoa que ela está acostumada a controlar uma outra consciência, ela vai se adaptar muito mais com o cão. Tem gente que não gosta de gato por causa disso. Às vezes o gato não quer brincar, ele não quer o carinho naquela hora, ele vai dar as costas e vai embora. O cão não, a hora que tu precisar dele, ele está lá babando com a língua para fora e pulando em cima de ti. O gato não, ele é um pouco mais independente. Ele não é aquela figura que fazem do gato de um animal que não interage com o ser humano. Ele interage muito com o ser humano, ele precisa cada vez mais do ser humano, mas ele é um pouco mais independente. Então, quem não está acostumado, a pessoa que está acostumada a ter o objeto de amor, de afeição, a controlar esse objeto de afeição, dificilmente ela se adapta com o gato, porque com o gato ela tem que aprender a conviver com a ignorância. Ó, vai me ignorar nesse momento, está tudo bem, tudo certo, ele ainda me ama, eu ainda amo ele. Mas algumas pessoas que têm essa posse, esse controle afetivo, vão ter mais dificuldades com gatos. Né? Inclusive, crianças que são criadas com gatos, aí a minha hipótese, o estudo é o seguinte: crianças que são criadas com gatos, elas têm uma maior autoestima. Né? Eu imagino, a minha hipótese seja essa, porque ela está acostumada a querer brincar com o gato em determinado momento e ele não querer. Ou tu vai ter que brincar com o gato dentro
das limitações dele. Se começar a pegar ele, puxar, jogar para cima, pegar a bolinha, ele não vai querer, então tu tem que te adaptar. Então eu imagino que uma criança dessa, na hora que vai para o colégio, e tem alguma outra criança que não queira interagir com ela, ela entenda, ela compreenda isso melhor. Né? Então é a minha hipótese, que não é o tipo de estímulo que tem uma criança que interage com cães. Ela tem uma maior inteligência pró-social, ela tem mais facilidade para fazer amizades. Talvez porque o cão também seja mais efusivo, mais amigável, mais aberto. É interessante, obrigada. Mas diz muito, sim, da personalidade da pessoa. Até porque tem pessoas que só querem o exótico. Né? O cachorro vira-lata sarmento ali da rua, ele não quer. Ele quer aquele que é o bonito, a onça, a borboleta, o beija-flor. Mas aquele que é comum, o cachorro tem milhares, isso é uma praga. Aí ele não quer. Ele quer viver só na elite dos pets. Ao verbetógrafo, na estrangeirismologia, na página 1, primeira linha, você pode esclarecer sobre o breakthrough da vida humana animal? Então, é mais ou menos o que nós falamos aqui. É você voltar ao... Todos nós já fomos animais, né? Então, você volta àquela sua condição subhumana para compreender qual a origem do seu temperamento. Muitos dos seus temperamentos podem ser originados de algum trauma lá, de alguma condição subhumana. Uma outra questão interessante de colocar é o instinto de autoproteção, né, que todos os animais têm. O instinto de luta e fuga. Então, muitos dos temperamentos, às vezes uma pessoa vai entrar num relacionamento, seja de amizade, seja amoroso, às vezes ela tem um certo pé atrás com medo de se machucar. Que, de certo modo, é um instinto de preservação e de luta e fuga. Né? Então, a pessoa tem, às vezes, dificuldade de demonstrar alguma fraqueza da personalidade dela. Os gatos são assim, os felinos eles são assim. Porque se na natureza eles demonstram que eles estão frágeis, que estão machucados, eles vão ser presas fáceis. Né? Então ele tende a esconder na hora que ele está machucado, e na clínica acontece muito isso. Às vezes chega um gato, na hora que eu vou examinar, eu vejo que o animal está com dor. E o proprietário não entende como ele pode estar com dor se ele fica quieto o dia inteiro e não chora. É evidente que ele não vai chorar, porque na natureza, se ele chorasse cada vez que ele tivesse dor, ele seria uma presa fácil. Né? Então ele esconde isso. E nós trazemos um pouco desse instinto de preservação, de preservação animal ainda hoje. Então, em certas situações onde nós vemos alguma fragilidade nossa, que nós temos medo de sermos julgados, né, pela sociedade em geral, nós acabamos escondendo essa situação. Então, pode se tornar, de repente, lá um bloqueio cardiochacral, alguma situação do tipo, por conta desse passado pré-humano. Agora, em pensenologia, na página 1, última linha, a seletividade inteligente das autopensenizações. Aí ele pergunta, como fazer isso, sobretudo naqueles pensênios que são incontroláveis? Quando a gente vê, já se está com eles, independentemente da escolha premeditada. Então, aí entra uma situação muito importante do verbete, que é a diferença da seleção natural para a seleção consciencial. Qual que é essa diferença? É a inteligência evolutiva. Então, como é que vivem os animais? Eles vão vivendo em determinada situação, o ambiente muda, e depois que o ambiente muda, eles têm que se adaptar àquele ambiente. Quem não se adaptar àquele ambiente, vai ficar para trás. Como que isso funciona? Tem um animal que ele é predador, a condição ambiental mudou, as suas presas mudaram geneticamente, ficaram mais rápidas. Se ele não se adaptar a essa situação, ele não vai conseguir predar essa presa. Né? O que vai acontecer? Ele vai ficar mais fraco, ele vai ter menos descendentes. Ele tendo menos descendentes, com o passar, vão ter descendentes mais frágeis também geneticamente, não tão adaptados. Com o passar das gerações, a carga genética dele vai sumir. E o outro concorrente dele, que está mais adaptado ao ambiente, vai conseguir sobrepujar essa situação, vai ter um maior número de descendentes e vai perpetuar esses descendentes ao longo do tempo. Isso aí é o básico da seleção natural.
Então, tem uma mudança externa e, a partir da mudança externa, eu preciso mudar. A seleção consciencial e a inteligência evolutiva, o que é? Eu percebo antes a minha condição e eu vejo que lá na frente isso aí vai dar um problema. Então, eu já começo a mudar agora para evitar, eu mudo antes do ambiente. E eu mudando, que é o caso da reurbanização, por exemplo, eu mudando intraconsciencialmente, eu sou o epicentro da mudança ambiental, né? Então eu vou na frente. Até chegar à condição lá do serenão, a gente ainda vive numa mescla de seleção natural e seleção consciencial. Mas algumas pessoas ainda vivem nessa seleção natural. Por exemplo, a pessoa está lá no emprego que é ruim, que não é o mais cosmoético, não é o mais evolutivo para ela, mas ela tem um ganho lá secundário, enfim, está ganhando bem, tem um salário bom, e vai vivendo naquele pato pensene, vai vivendo naquela situação promíscua energeticamente, tem várias situações. O que vai acontecer? Vai chegar um determinado momento que ela vai ter, dependendo da situação, vai ter um acidente de percurso. Então, ela vai ter que mudar, ela se obriga, o ambiente obriga ela a mudar. A condição energética, extrafísica, obriga ela a mudar. E quando eu falo ambiente, eu estou falando o quê? É energia, né? Tudo no caso é consciência e energia. Então, quando se fala em ambiente, também tem que se levar em condição a condição extrafísica. Então, vai acontecer alguma situação que vai obrigar ela a mudar. Ou vai ser demitido, ou a mulher vai embora, ou vai bater o carro, vai ter alguma doença que vai levar ela a alguma doença neurológica, que não vai poder mais se movimentar da mesma forma como se movimentava antes, vai ter que ficar um pouco mais parado para fazer algumas análises intraconscienciais. Alguma situação vai acontecer. Quando eu corro na frente e eu mudo intraconsciencialmente antes dessa mudança ambiental, eu evito todos esses acidentes de percurso. É o que acontece lá com o desperto, com o evoluciólogo, com o serenão. Eles vêm lá na frente, eles já estão planejando lá na frente. Então, eles não vivem tão mais nessa seleção natural. Eles não mudam porque o ambiente obrigou eles a mudar. Eles veem que o ambiente está ruim, eles mudam para mudar o ambiente. Então, eles vão na frente. Prospectiva, então, né? Eles têm uma perspectiva de vidas na nossa frente, que é uma coisa que o animal não tem. Ele não pensa no dia seguinte, enfim, pelo menos não tão longe assim. Então, essa seletividade inteligente da autopensinização é exatamente isso. É o metapensene, você pensar no porquê que você está pensando aquilo. Qual o traço subhumano ainda que você tem para ter aquele determinado tipo de padrão energético, de padrão pensênico. Então, a inteligência evolutiva vai levar você a evoluir muito mais rápido, mas é um esforço intraconsciencial. Ele não vem de fora para dentro, é um esforço de dentro para fora. Você toma as rédeas da evolução a partir da seleção consciencial. Quando você vive predominantemente na seleção consciencial. Lógico que ainda tem seleção natural. Agora, na fatologia, também na página 1, primeira linha. Favor explanar sobre os itens eliminação gradativa da dieta carnívora e as mudanças fisiológicas e anatômicas. Então, ela comenta, a dúvida é se o segundo item está atrelado ao primeiro. Sim, está atrelado ao primeiro. Então, o que é essa eliminação gradativa da dieta carnívora? Se nós formos avaliar os animais até a condição humana, eu vou ver lá um animal carnívoro, como é que ele era? Ele era um quadrúpede, ele andava em 4 patas, ele tinha, para quê? Para correr mais rápido, ele tinha garras, né, para poder dilacerar a carne, ele tinha uma arcada dentária maior para poder triturar essa carne, e o seu maior sentido era o olfato, para sentir o cheiro da presa quando ela ainda estava longe, ela não tem tanta visão, mas tem um olfato característico. À medida do tempo foi acontecendo o quê? Até a chegada dos macacos, primatas e humanos. Os macacos, eles já não são quadrúpedes, né? Eles já vivem quase numa posição bípede.
A mão deles, eles já perderam as garras, então eles não têm aquela necessidade de lacerar a carne. A arcada dentária também diminuiu. Os dentes eles não são tão pontiagudos para dilacerar a carne, eles são mais lisos para comer folhas e para triturar as folhas e os frutos. E eles trocaram as garras das mãos por uma mão mais manipulável, para poder colher os frutos. E a posição também passou de quadrúpede para quase bípede, para poder subir nas árvores, que é onde estão os frutos. Então, se a gente avaliar por esse ponto de vista, a evolução caminhou para o animal ser menos carnívoro e mais frutífero. Outra situação que mudou também é o olfato. Eles não têm um olfato tão desenvolvido porque eles não têm essa necessidade de sentir o cheiro longe. As orelhas deles também não são retráteis. Os carnívoros eles têm essas orelhas retráteis para ouvir aonde que está a presa. A fruta ela não vai fazer barulho nenhum, então ela não precisa, né, ter essa orelha retrátil. Então, com essa anatomofisiologia mudando, eles ficaram mais adaptados para poder subir nas árvores. E o seu principal sentido passou a ser não mais o olfato, mas a visão. Então, eles começaram a enxergar mais um espectro maior de cores, porque eles podem ver uma fruta vermelha num fundo verde, que é a árvore, né? Então, eles estão mais adaptados a coletar os frutos e a comer esses frutos. Eles conseguem subir nas árvores, ver uma fruta vermelha, amarela, coletar e comer. Ao ponto de o chimpanzé em vida livre tem a dieta carnívora dele em torno de 5% da dieta total. 95% são frutos e vegetais e 5% são de dieta carnívora. Então, um exemplo da seleção natural seria um animal que não tem um espectro de visão de cores tão bom, ele vai comer menos, porque ele vai enxergar menos, vai ter mais dificuldade para achar os frutos. Com isso, ele vai ter uma prole menor. Então, a adaptação é exatamente para comer esse tipo de alimentação. E o ser humano, aí tem uma discussão que até hoje não se sabe exatamente qual foi a origem, ele é onívoro, né? Então ele come também carne. Mas tem alguns pesquisadores que acham que o ser humano ele ainda é carnívoro por opção, né? Em um determinado momento ele fez a opção pela dieta carnívora. O animal onívoro ele não come ele come de tudo, mas ele não come carne o tempo todo. Tem um pequeno percentual que é de carne. Então, alguns pesquisadores dizem que a encefalização, o tamanho do aumento do cérebro, se deu por conta da dieta carnívora. Não pela carne em si, mas pelo exercício de caçar. Então, ele tinha que fazer estratégias de caça, ele tinha que começar a socializar com outros membros da sociedade para fazer uma estratégia lá para caçar o coelho, para caçar o mamute. Então, eles acham que esse ponto é que levou a um maior desenvolvimento encefálico. Outros já acham que não, que a dieta carnívora não levou a essa situação, mas sim ao aumento da imunidade. As pessoas começaram a ficar mais fortes, então elas começaram a viver por mais tempo. E vivendo por mais tempo, tu vai adquirindo mais conhecimento e consegue transmitir mais esses conhecimentos para a população seguinte. E o que se sabe hoje que aumentou a encefalização, o tamanho cerebral, foi exatamente o cozimento dos alimentos. Então, na hora que tu está cozinhando uma batata, tu consegue absorver mais os carboidratos e as gorduras, que são os principais nutrientes para o cérebro. Então, a partir do cozimento dos alimentos, teve aí sim, todo mundo concorda, que teve um aumento da encefalização, um aumento do tamanho cerebral. A dieta carnívora realmente teve uma importância mesmo por conta da imunidade, mas me parece que com o passar da evolução, a dieta ideal vai ser, com o passar do tempo, a dieta frutariana. Porque hoje nós não temos mais essa necessidade a medicina já evoluiu muito, enfim, mas a gente não tem a mesma necessidade de séculos, milhões, milhares de anos atrás,
dessa dieta mais rica, né, em proteína por conta da imunidade. Ainda precisamos, porque ainda somos carnívoros, ainda nós descendemos dessa genética carnívora. Um tanto de dieta carnívora nós ainda precisamos. Mas com o passar do tempo, se olhar para trás, o estudo da fisiologia da anatomia mostra que a tendência da consciência é cada vez ser menos carnívora, até o ponto que não precise mais de carne. Seria o caso de entrevistar um serenão, né? Fazer essa pergunta. Seria interessante, até porque boa pergunta, ele é serenão, ele tem a paragenética de serenão, mas ele ainda tem uma genética humana, né? Então, não sei o quanto que ele precisaria. Porque tem aquela defesa, né? Até o professor Valdo coloca bastante isso da questão da memória, né? Que também tem uma certa controvérsia na SOCIM em geral. Mas ele, por exemplo, defende, tem pessoas que já passaram por esse problema, né? De deixar de comer carne e perder a memória. Na questão da dieta. Mas também isso tudo é controverso. Mas isso aí é muito controverso, porque isso aí é uma questão muito pessoal da fisiologia. Eu conheço pessoas que não comem carne e que... Tem, inclusive, uma menina agora que ficou grávida, enfim, e aí, não precisou comer carne durante a gravidez? Não, fizeram todos os exames, está tudo normal. Bem. Então, ela já tem uma paragenética mais apropriada para isso. Existem outras pessoas que, se ficarem uma semana sem comer carne, já começa a dar uma série de problemas imunológicos, de anemia, de memória, enfim. Então, eu acho que o ideal é que cada pessoa conheça qual é a importância da dieta carnívora na sua dieta e o quanto de proteína animal que essa pessoa precisa. Então, se eu consigo comer carne uma vez por mês e fico bem, então eu acho que o mais cosmoético é eu comer carne uma vez por mês. O que não pode é aquela coisa, não, mas o ser humano é carnívoro, então vamos comer churrasco. Aí todo dia o cara come churrasco. Não pode, até porque a evolução mostra que o excesso de carne também é letal, também ele é nocivo. Doenças cardiovasculares, câncer, podem ser causados por conta do excesso de carne. Então, tem que levar em conta a fisiologia de cada um tem que saber qual é o seu limite, qual é o mínimo que eu posso comer. Eu já não preciso mais comer carne vermelha, posso comer carne de peixe. Então mantenha com a carne de peixe, para também que não seja cosmoético com a sua própria fisiologia, né? Mas é uma questão muito individual. E se for analisar os animais também, é interessante analisar o gorila, que é um animal de 500 quilos, extremamente forte, que só come folha verde. Então, que genética é essa que ele tem, que ele consegue ter aquela massa muscular toda só comendo folha verde? Né? Roberto, tudo isso para ser estudado. Os bovinos, em geral. Roberto, de um modo geral também. Fazendo aqui uma alusão. Você sabia que foi feito um estudo pela Organização Mundial de Saúde que o maior índice de câncer de mama no mundo está em Buenos Aires, em função do excesso de churrasco que as mulheres comem. Tá? Isso foi... O churrasco, qual é o problema dele? De acordo com o tempo que a carne fica cozindo, assando, ela vai criando aquele carvãozinho, né, por volta, e aquilo ali libera algumas aminas glicosídicas que entram no DNA celular e formam o câncer. Então, tem grande índice também de câncer de mama, mas como também câncer de intestinal, de bexiga, de pâncreas, tudo relacionado também à ingestão em excesso de carne. Né? Então, o equilíbrio é o ideal. Mas, do ponto de vista macro, assim, evolutivamente, não sei quanto tempo, milhares de anos, a tendência é que cada vez vá comendo menos, precise de menos carne. Agora, ao verbetógrafo, em fatologia, na página 1, sexta linha de baixo para cima, sobre a abstração das formas e formas da intrafisicalidade, como fazer isso sem se alienar da SOCIM onde vivemos? Aí é uma questão de paradigma pessoal, né? Normalmente, a pessoa que vive ainda com paradigma totalmente intrafísico, ela ainda vive naquela condição que eu coloquei da seleção natural, né? Ela ainda espera o ambiente mudar para que ela mude. Na hora que você começa a desenvolver o parapsiquismo, você começa a ter ideias mais avançadas, começa a ver o que está acontecendo no extrafísico, que normalmente o que acontece aqui no intrafísico é algo que já aconteceu lá no extrafísico.
né? Então, até falar de ideias novas é complicado, porque, na verdade, você está tendo alguma alcalmia que você consegue acessar alguma ideia de alguma comunidade astrafísica avançada. Então, alguém já teve essa ideia antes, né? Mas, se contar só com paradigma intrafísico, vai ser mais difícil de você encontrar essas ideias avançadas. Quanto mais você investe no parapsiquismo e compreensão da multidimensionalidade, mais próximo do fluxo do cosmos você vai estar entrando. Então, você consegue acessar ideias lá de uma comunidade astrafísica de serenões, por exemplo. Mas, se não tiver esse parapsiquismo, esse paradigma consciencial multidimensional, vai ser muito mais difícil. É uma questão de inteligência evolutiva. Saber qual é a prioridade evolutiva do momento. Agora, alverbetógrafo em tecnologia, página 2. Ela pede, favor falar sobre a técnica do sexo diário. Então, essa é uma técnica proposta pelo professor Valdo, que uma das suas atribuições é exatamente se analisar os animais. O que acontece, qual é o grande motivo de briga, de gasto de energia entre eles? É a briga pela fêmea, né? Então, analisando evolutivamente, quando o homem passou a ser um animal monogâmico, até eu coloco isso lá nas listagens como um dos passos que contribuíram para a evolução consciencial. Na página 4, da taxologia com epígrafe de antropologia, o número 7, né? Eu coloco lá monogamia. Formação de casais permitindo aos machos economizar energia em competições por fêmeas, dedicando-se a viagens mais longas em busca de alimentos e novos territórios. Então, a partir desse momento onde o homem passou a ser um animal monogâmico, ele deixou de se preocupar tanto na disputa por fêmeas. Então, ele começou a utilizar essa energia para fazer outras coisas. A prática do sexo diário é a mesma coisa também, né? Então, a pessoa praticando sexo todo dia, ela deixa, né, de pensar cada vez mais em sexo, pode usar sua energia, suas sinapses para ideias mais avançadas. Mas é uma coisa fisiológica e todo mundo precisa. E outra questão interessante da monogamia é que diminuiu muito a criminalidade, digamos assim, naquelas sociedades, né? Porque quando um animal ele está cuidando de uma cria e ele não tem certeza se essa cria é dele, pelo instinto animal, o que ele faz? Ele vai matar esse animal, ele vai matar esse filhote. Porque o que ele quer? Ele quer que o seu gene, os seus descendentes, perpetuem em relação aos outros, né? Então, quando se tinha uma certa promiscuidade na sociedade, tinha uma mulher grávida e não se sabia quem era o pai. Então, os machos não cuidavam, só quem cuidavam eram as fêmeas. Com o casal monogâmico, acabou a dúvida, né? Então, se a mulher do fulano está grávida, o pai, se espera, né, que seja ele. Que seja ele. Então, essas brigas diminuíram também. E isso facilitou a socialização entre os machos. Então, eles saíram em busca de novos territórios e conseguiram chegar em partes ainda desconhecidas do globo terrestre. Então, dentro da antropologia, isso foi um grande avanço, né, para as sociedades do passado. Agora, ao professor Roberto, em Crescendologia, na página 2, segunda linha, o crescendo comunicação não verbal, comunicação verbal e parapsiquismo. Ela pergunta em que ponto deste crescendo entraria a comunicação gráfica, muito valorizada na Conscienciologia. Eu coloquei lá na página 5, bom, em algum momento aqui eu coloquei a neurolexicologia, que tem relação com isso aí. Página 5, item 5. Isso, autoneurolexicologia. Então, o que acontece? O grande salto
evolutivo dentro da antropologia foi o advento da linguagem falada. Por quê? Vamos pensar uma sociedade onde as pessoas vivam só até os 40 anos e que elas não têm uma forma de comunicação muito avançada. A propagação do conhecimento que eu tenho, quase todo ele morria comigo. Eu não conseguia passar adiante, ou conseguia passar muito pouco. Então, as sociedades evoluíam muito devagar até o advento da linguagem falada. Com isso, com o advento da linguagem falada, foi possível uma pessoa idosa passar os conhecimentos que ela adquiriu durante a vida toda para uma pessoa mais jovem. Então, essa pessoa mais jovem já vinha com todo esse conhecimento, somava mais alguns e passava adiante. Então, foi possível um acúmulo cultural e, por isso, o advento da linguagem falada foi o grande salto evolutivo da humanidade. Eu coloquei aqui a autoneurolexicología pela sofisticação do dicionário cerebral. Então, o que eu fiz é o seguinte, até explicando um pouco melhor aqui o verbete. Quase todos os itens da taxologia lá da página 4, da antropologia, têm alguma relação com os itens da taxologia de epígrafe evolucionismo, ainda na página 4. Porque a evolução ela vai acontecendo num espiral evolutivo. Então, em determinado momento, a comunicação, a linguagem falada, deu um grande salto evolutivo. Num outro determinado momento, essa comunicação passou a ser a escrita. Então, também teve um grande avanço, mas não é considerado tão importante quanto o da linguagem falada, porque antes não tinha nada, né? Daí depois foi aumentando. Eu coloco o parapsiquismo como se fosse um segundo, um salto evolutivo muito grande posteriormente desse. Por quê? Vamos fazer uma analogia com o acúmulo de conhecimentos que eu tenho durante a minha vida e passo para outra pessoa. No parapsiquismo, o que é isso? A gente pode fazer uma analogia com as retrocognições. Né? Então, eu estou aqui nessa minha vida, eu consigo recuperar vários conhecimentos que eu tenho de vidas pregressas, da minha holobiografia toda. Então, eu tenho um acúmulo cultural próprio das minhas vivências muito mais rico. Então, evita que eu tenha erros que eu já tive no passado. Né? E a autoneurolexicología tem relação também com um enriquecimento do meu dicionário cerebral. Se eu estou em contato com um amparador, estou acessando ideias de uma comunidade astrafísica avançada. Se eu não tiver um dicionário cerebral para entender essas ideias, eu vou perder muito dessa informação, vai ter um ruído no meio do caminho. Então, também é um tipo de comunicação muito importante, junto com a linguagem falada e junto com a escrita. Então, o grande salto evolutivo posterior, para mim, seria o parapsiquismo. Então, se eu posso relacionar aqui o item 5 da página 5 com esse item aí que o Tertuliano perguntou aí. Então, aí explica um pouco melhor. Então, o acúmulo de informações ele é sempre muito importante. O acúmulo que nós estamos procurando agora é exatamente da nossa holobiografia. O que eu já fiz, para não precisar errar de novo. E aí também lembrando que desde a época das cavernas, né, as inscrições já tinha as escritas rupestres, já seria os primórdios, né? Aí da importância da consciência gráfica. Né? Também foi muito importante. E eu coloquei essa consciência gráfica aí no item, na página 5, item 16, a GESCOM. Superação da instintividade maternal, priorizando a gestação consciencial, ferramenta tarística multissecular. Que aí é exatamente esse autoconhecimento que eu tenho através das minhas retrocognições, do meu parapsiquismo, que eu vou acessar uma comunidade astrafísica superior com ideias de ponta, neoverpons. Eu vou acumular tudo isso e eu preciso deixar para alguém. Né? Eu não posso morrer com todo esse conhecimento e usar eu na próxima vida. Então, eu preciso passar isso para alguém. Roberto, dentro desse cotejo que você vem fazendo entre o lado humano e animal,
Eu queria que você falasse o teu entendimento aqui na página 3, em antagonismologia, sobre os 3 primeiros antagonismos, começando pelo libertação consciencial, cosmoética e religião. Então, fazendo aí então a relação com os subhumanos, né? Como é que age um cão, no caso, um animal doméstico mais próximo da gente, pelo menos? Ele vai colocar todas as necessidades dele no seu tutor, né? no humano. Então, tudo que ele precisar, ele vai pedir para o humano. Ele não tem conscientização e autoconscientização suficiente para ele tomar as rédeas da própria evolução. Até quando ele estava na vida selvagem, até poderia. Mas hoje, depois que nós domesticamos ele é um animal dependente da gente. Né? Vamos ver um animal de rua, um cão de rua, feliz, saudável, ele precisa do contato com o ser humano. Então, ele joga todas as suas necessidades nesse ser humano. Assim como as religiões, né? Tem uma certa situação, seja multidimensional, energética, que eles não compreendem como que é, e para não ficar com essa dúvida, não precisar fazer essa pesquisa científica sobre aquele fato multidimensional, eles enquadram ela em determinada situação, arranjam lá um líder religioso e jogam todas as suas necessidades, suas carências nele. Então, ele precisa de alguma coisa, ele reza para o fulano, reza para o beltrano, que eles vão trazer essa condição para ele. Ele não corre atrás. Ele não tem essa inteligência evolutiva ainda a ponto de tomar as rédeas da própria evolução. E aí, o segundo e o terceiro? O determinismo livre-arbítrio seria nessa mesma linha, né? E o acaso e anti-acaso. Só o determinismo livre-arbítrio também é na mesma linha, mas é uma condição que dá mais responsabilidade, mas ao mesmo tempo ela te liberta, né? Então eu sei que tudo o que eu fizer é porque eu já fiz algo ou deixei de fazer algo no passado. Então é tudo responsabilidade minha. Então eu tirando aquela coisa do determinismo, aconteceu porque comigo, enfim, eu começo a entender os mecanismos evolutivos para deixar de errar de novo e poder cada vez ter mais livre-arbítrio, né? Cada vez me libertar dessas condições. E até fazer o que você trouxe, andar na frente, né? Prever Exatamente. As situações a partir de um pouco mais de liberdade. Fazer a perspectiva e pensar na frente. E o outro é o acaso e anti-acaso. A própria... as teorias evolutivas, seja do Big Bang, seja a própria seleção natural, ela ainda tem um tanto de acaso, né? São mutações. Hoje já tem várias outras teorias que tentam complementar essa da seleção natural, que já tirando um pouco desse acaso. Mas ela é feita com base em mutações genéticas ao acaso, né? Então tem lá uma determinada população, um integrante dessa população tem uma mutação genética ao acaso, por acaso o ambiente ficou propício para aquele tipo de mutação genética, então ele vai se favorecer com isso. Então foi um acaso. E na verdade a gente sabe que não é exatamente assim, né? Mesmo essas mutações genéticas não são acaso. Eu não sei, de acordo, eu tenho que fazer uma pesquisa, de acordo com o meu padrão pensênico, com as minhas energias, com a minha ortopensenidade, eu vou ter alterações fisiológicas e mesmo mutações genéticas mais homeostáticas. Se eu tiver uma patopensenidade, possivelmente eu vou ter alterações genéticas e mutações genéticas mais nosográficas. Então, só por aí já não é o acaso. E também tem lá na página 5, a última taxologia, lá, a intervenção. Então, eu coloco duas consciências lá, amparadores, de um modo geral, e serenões. Só localiza para mim onde que está, Roberto. Página 5. Tá. A última listagem, intervenção. Tá. Então, eu coloco ali algumas intervenções que podem ocorrer nessa linha evolutiva aí. Então, por exemplo, na hora que um amparador, por méritos meus, né, eles me colocam lá um paramicrochip,
isso aí vai alterar o meu soma, vai alterar o meu holossoma todo. Então, não foi ao acaso que eu ganhei um paramicrochip. Eu tive méritos para isso, eu estou numa determinada função que eu necessito desse paramicrochip. Então, ele influenciou, de alguma forma, na minha genética. Não sei até que ponto também essa alteração paragenética muda a minha genética, e se eu tiver alguns descendentes, eu vou deixar essa alteração genética para eles. O professor Valdo falou há pouco tempo aí da atuação do serenão, né? E aí eu até já havia colocado aqui a questão número 2, o exemplo do desenvolvimento do osso esfenoide, que ele fala que tem muita relação com o desenvolvimento parapsíquico. Okay. E ele acha que ali teve alguma intervenção de algum serenão. Uhum. Então, como é que seria essa intervenção? O serenão, ele ressoma no corpo lá do Australopithecus, seja lá o que for, tem uma série de filhos, e ele vai deixar, a partir da paragenética dele, ele vai aprimorar aquela genética dele, e ele vai passar essa carga genética para os seus descendentes. Seus descendentes vão ter uma carga genética mais homeostática e vão passar para os seus descendentes. Né? Então, isso aí não acontece ao acaso. Eles viram alguma situação que eles vão mexer em determinada cognição aí desse povo. Então, ele vai lá, ressome. E tem várias outras extrapolações, enfim. Tanto é que nós não usamos todo o nosso cérebro, né? Eu falei antes ali em 12% das regiões cerebrais, mas eu imagino que seja muito menos, porque esses 12% podem ter uma melhora qualificativa de cognições, de sinapses, e ser muito mais eficiente, mas possivelmente essa expansão, essa área cerebral que nós ainda não usamos, seja exatamente por conta do serenão, que ele ressomou em alguma situação e expandiu esse cérebro. Os animais subhumanos também não usam toda a área cerebral deles. Sim. Não. Não, também teria que pesquisar como que houve essa expansão do encéfalo desses animais. Né? Se alguma consciência subhumana... alguma consciência subhumana de outro planeta veio, ressomou em determinada situação. Tudo isso aí tem que estudar. Quer dizer, o mecanismo da evolução é o mesmo, né? No fundo, para todas as espécies. Agora, os golfinhos. Até que ponto as recuperações de cons, o padrão de cons que a gente vai recuperando, também não teria um impacto direto nessas novas áreas, né? Quando a gente fala em recuperação de cons, já o que a gente ainda não recuperou, não tem até como aferir, mas... Talvez fosse uma hipótese. Eu acho que quem usa 100% do cérebro vai ser aquele serenão que está quase virando consciência livre. Já está. Mas o que ele faz? Ele expande para nos dar a chance de ir avançando nisso. Por exemplo, se o serenão ressomar aqui e ele tiver 10 filhos, esses filhos vão ter uma área cerebral mais otimizada. Não quer dizer que eles vão usar toda essa área cerebral. Eles não têm cognição para compreender como que eles vão usar determinado ponto. Então, com o passar do tempo, vai aumentando a cognição dessas pessoas, eles vão utilizando novas áreas. Sim. Até porque a nossa referência é o nosso grupo, né? O nosso grupo de pesquisa, de debate, o que nós estudamos. Acho que nos falta ainda referenciais mais avançados, né? É o que se fala, se o índio ressoma agora, né, o entendimento dele é menor, então a gente vai adquirindo referenciais e não conseguimos extrapolar para outros até que a gente chegue lá. Né? O que parece uma utopia, no futuro acaba virando uma realidade. Né? Não sei se seria por aí. Eu fazendo assim uma figura aí para a gente entender um pouco melhor. É como se eles nos dessem lá uma Ferrari que chega até 500 km por hora. Se eu pegar essa Ferrari hoje, eu não vou chegar nem a 150. Eu não sei andar 150. Sim. Então, vou colocar ela numa linha reta, vou, dentro do autódromo, vou chegar a 110. À medida que eu for aprendendo, eu vou utilizando mais essa máquina. Mas a máquina está lá, está me esperando. Sim. Tá me esperando. É diferente de eu ter lá um Fusca que chega a 80 km por hora, e eu ter capacidade para chegar a 90. Eu não vou conseguir porque o Fusca só chega a 80. Tá. Então, eles nos deram lá uma máquina toda maceteada. Agora é com vocês, agora vocês aprendam a mexer com isso. Se virem, né? Boa analogia. Uma última aqui que eu fiquei curiosa também, você falou logo abaixo do que eu te perguntei, em fobiologia, na página 3,
Você trouxe aqui a eliminação da neofobia. Seria no sentido da relação com o humano-animal, nesse sentido? Também pode ser. Mas é o medo do novo, né? Por exemplo, em determinada época, coabitaram na Terra o Cro-Magnon e os homens de Neandertal. Os homens de Neandertal, eles se extinguiram. Por quê? Porque as ferramentas que eles utilizavam há 40 mil anos e 100 mil anos atrás eram as mesmas. Eles não tiveram criatividade, eles não foram atrás do novo. E o homem de Cro-Magnon, não sei porquê, também não sei se teve alguma intervenção de serenão. Alguma enxurrada de serenões. Apareceram, aportes de serenões, provavelmente. Apareceram lá, então o homem de Neandertal vivia até os 40, 45 anos de idade. O Cro-Magnon chegava até 60 anos de idade. Então eles eram maiores, já tinham outras ferramentas. Então, não se sabe exatamente porquê, mas nessa competição o homem de Neandertal se extinguiu. Porque eles também não tiveram essa criatividade de mudar. Eles fizeram sempre com as mesmas ferramentas, só tinha homem de Neandertal. A hora que aparecia alguém diferente, eles levaram. Inclusive eu coloco lá a neofilia como um dos fatores interessantes. Então é interessante ver como esse ciclo ele volta, né? Em determinado momento, a neofilia ela foi muito importante para a evolução da humanidade. Hoje ela ainda é, mas num outro patamar. Não para criar ferramenta de caça, mas para superações da interconsciencialidade, enfim, uma série de... Seleção consciencial. Seleção consciencial. Então, são várias situações que elas voltam, né? A linguagem falada foi em algum momento, agora a linguagem é a parapsíquica. Sim. Mas elas voltam. E você falou agora há pouco da capacidade adaptativa, né? A capacidade de se adaptar. Isso. Também estaria vinculado com isso, né? Isso, alguns pesquisadores acham também que o ser humano já evoluiu tudo que tinha que evoluir. Ainda estamos evoluindo enquanto espécie, né? E essa adaptação à seleção natural continua. O fato é, eu vou esperar o ambiente mudar, e quando eu penso em ambiente mudar, a média da população mudou, aí depois eu vou ser aquele atrasado lá que vou tentar acompanhar. E a média da população mudou, deu um passo, aí eu vou tentar mudar. O interessante é ter a inteligência evolutiva. Você ser o pioneiro para mudar, para trazer mais gente que vai mudar junto, né, o epicentro dessa mudança consciencial, para poder ter uma massa crítica e, a partir disso, mudar o ambiente, que é a reurbanização, no caso. Agora, o verbetógrafo. Em Colegiologia, página 2, penúltima linha. A respeito do colégio invisível dos psicólogos evolucionistas, esse colégio é da conscienciologia ou da ciência convencional? É possível informar como podemos obter mais informações a respeito ou entrar em contato? Sim, já existe um ramo hoje da psicologia que é a psicologia evolucionista, que ela estuda exatamente essas condições, principalmente dos grandes primatas, para a compreensão da psicologia humana. Então, hoje já tem vários... deixa eu ver se eu não tenho aqui nenhum livro, mas se quiserem depois podem passar meu contato para ele, que eu dou uma série de bibliografias para a pessoa em relação à psicologia evolucionista. Tá, depois a gente pega o e-mail dele e troca os e-mails com você, né? Mas uma das situações é muito importante, tem muita coisa interessante que eles estão estudando, muita coisa importante. Agora, uma das situações que eles ainda não repararam, que é o seguinte: eles estudam o chimpanzé para compreender como o ser humano atua. Mas o ser humano ele não descende do chimpanzé, nem do gorila, nem do bonobo, nem do orangotango. Ele descende de um ancestral em comum do chimpanzé. Então, em determinado momento, tinha lá um macaco, que era parecido com o gibão, o pessoal acha, que ele seguiu duas linhas, né? Uma lá foi o chimpanzé e a outra o ser humano.
Mas, isso do ponto de vista biológico. Mas, do ponto de vista consciencial, a evolução da consciência ela não segue necessariamente a mesma ordem da evolução biológica. Porque pode ser que tenha alguma consciência que já foi chimpanzé e depois ela passou a ser humana. Né? Foi uma consciência humana. E se for analisar do ponto de vista biológico, isso aí não fecha, porque um segue para um lado, outro segue para o outro. Né? Não é linear, né? Não é linear. Você coloca, tem algum momento. Tem algum momento que eu coloco, se não me engano, na fatologia. Mas não necessariamente. Isso é importante porque às vezes dá um nó na cabeça da pessoa. A pessoa começa, não, mas por que eu estou estudando chimpanzé se eu não descendo do chimpanzé? E aí começa toda uma discussão. Realmente, a gente não descende do chimpanzé. A gente descende de um ancestral em comum que nós tínhamos com o chimpanzé. Mas a consciência pode ser um chimpanzé e de uma outra vida pode ser uma consciência, né? É importante explicar, senão vai dar um nó na cabeça do pessoal. Agora, ao verbetógrafo, em fatologia, página 1, primeira linha, você já comentou, mas é um pouco diferente a pergunta. De que maneira podemos, com bom senso, realizar a eliminação gradativa da dieta carnívora, sem prejuízos somáticos, ou seja, a falta de proteínas, ele coloca aqui. Bom, então, o primeiro ponto seria a autopesquisa, que é uma das ferramentas que nós temos que os pré-humanos não têm. Eles não têm esse autodiscernimento. Então, eu tenho que conhecer como que funciona o meu corpo, como que funciona a minha fisiologia, a minha anatomia, e saber quais são as minhas necessidades diárias. Aí teria que ver com um profissional, com um nutricionista, para saber quais são as minhas reais necessidades diárias de proteína. Não aquela média da população, porque eu disse anteriormente, tem gente que precisa de mais carne, tem gente que precisa de menos carne, tem gente que se adapta mais comendo só peixe, enfim. Então, a primeira coisa é você conhecer o quanto que você precisa. Depois que você souber o quanto que você precisa, eu vivo muito bem comendo carne uma vez por mês. Então, passa a comer carne uma vez por mês. O que não pode é a pessoa que come carne todos os dias, a partir de amanhã eu não como mais carne. Aí vai dar uma série de problemas, vai dar anemia, vai dar falta de memória, vai dar imunodeficiência, uma série de situações. Então, a primeira coisa é conhecer o mínimo que eu posso viver sadiamente, homeostaticamente. E passar a ter esse tipo de dieta. E ele pergunta também ainda sobre a alimentação, se você poderia nos explicar melhor sobre o cozimento dos alimentos e sua importância na melhor absorção dos nutrientes. Então, o cozimento dos alimentos teve uma importância muito grande em termos da encefalização, do aumento do cérebro humano. Porque depois, quando você está cozinhando uma batata, por exemplo, você consegue absorver muito mais os nutrientes, então gordura e carboidratos, que são nutrientes essenciais para a funcionalidade cerebral. Então, você consegue ter uma otimização daquele alimento. Então, um dos grandes passos para aumento dessa encefalização foi o cozimento. E não a utilização de carne vermelha. A carne vermelha ela ajudou em outras coisas, em relação à imunidade, a longevidade das pessoas. Tem uma hipótese de que tem aumentado por conta também da utilização da carne vermelha. Enfim, mas a questão do cozimento é essa. Também em fatologia, página 1, última linha. De que maneira realizar de modo efetivo a desconstrução da brutalização da humanidade após milênios de evolução biológica, darwinismo, ele coloca, e guerras sem fim. E o quê? E guerras sem fim. Então, a primeira coisa é compreendendo o porquê dessa brutalização. Pegando de novo o exemplo dos chimpanzés. Eles são animais territoriais. Então, todos os dias no final de tarde, tem alguns machos que fazem a ronda do perímetro do seu território para ver se tem algum intruso. Para quê? Se tem algum intruso, eles vão matar, vão literalmente linchar esse intruso. Para que ele não vá lá disputar as fêmeas e o alimento desses chimpanzés. Então, eles são muito territoriais.
muitas das guerras hoje também ainda são por conta de territórios. Muitas. Ou a empatia da pessoa está relacionada com o perímetro pelo qual ela atua. Por exemplo, se tiver um acidente, explodiu uma bomba, está passando na televisão. Já onde é que aconteceu? Aconteceu ali na Argentina. Tá, poxa, que chato e tal. Aí mostra outro acidente. Onde é que aconteceu? Em Foz do Iguaçu. Em Foz do Iguaçu, puxa, o que a pessoa pensa? Podia ter sido eu, está mais perto de mim. Então, o espectro de empatia dela está ligada a uma questão puramente intrafísica, porque essa situação de território, de nacionalidades, ela é uma convenção intrafísica, multidimensionalmente isso não existe. Então, para diminuir a brutalização, digamos, as guerras entre nações, aí, como falou o Tertuliano, o importante seria o aumento desse espectro de empatia. Por que eu vou sentir algo em relação a uma pessoa que está na mesma cidade, vou ter empatia com ela, e se acontecer lá no Azerbaijão, eu não vou ter a mesma empatia? Por que eu não tenho a mesma empatia? São pessoas iguais. Então, quando eu desconstruo essa convenção intrafísica territorial, de língua, de cultura, eu começo a ampliar um pouco mais a minha empatia. Então, se acontecer alguma coisa lá na Nigéria, eu vou ficar tão impactado positivamente, digamos assim, né? Tão condoído como se fosse alguma situação com um familiar meu. Então, o aumento desse espectro de empatia é muito importante. E os animais, eles não têm exatamente esse espectro tão aumentado por conta de um instinto de sobrevivência, que nós não precisamos mais ter. Então, o que eles pensam? Se é meu parente, é a minha carga genética que está sobrevivendo aí, a minha carga genética é um pouquinho de mim que vai chegar lá adiante. E tem muita gente que ainda pensa assim, tu não vai ter filho, não vai deixar ninguém no mundo, aí tu vai morrer, vão se esquecer de ti. Então, ela quer viver ainda pelo filho. Ela esquece que ela é uma consciência, que ela vai viver por ela mesma. E o filho vai viver por ele mesmo. Então, uma das formas, principalmente, seria o aumento desse espectro de empatia. Agora, empatia, no caso, aquela capacidade de sentir, compreender as emoções da outra consciência. Certo. Agora, em fatologia, na página 1, segunda linha. Por favor, explore mais sobre as vítimas da Robexis vivendo com base no instinto de sobrevivência animal. Então, são essas pessoas que vivem ainda no paradigma intrafísico. Nós temos excelentes pesquisadores, gente catedrática, acadêmicos, muito inteligentes, mas ainda vivem no paradigma intrafísico. Então, se eles não têm essa vivência multidimensional, essa compreensão da multidimensionalidade, do funcionamento da evolução, os mecanismos evolutivos, elas vão fazendo as coisas à medida do que a sociedade vai pedindo. Qual é a moda agora? A moda agora é trabalhar com determinado ramo. Então, elas vão trabalhar com determinado ramo. Agora a moda agora é usar celular. Então, vamos comprar o melhor celular. E não vem as repercussões extrafísicas dessas situações, né? Então, elas acabam contribuindo para uma pior otimização, não otimizam essa sua evolução por conta de não enxergar mais adiante. Eu vejo que hoje em dia, sem o parapsiquismo, pelo menos para nós que nós estamos vivendo essa entrada assim, no paradigma consciencial, né, parapsíquico, multidimensional, não tem como você otimizar essa sua evolução. Você vai ser mais um da média da população, vai esperar que o ambiente mude e para aí você correr atrás. Então, vai evoluir também, mas a passos muito mais lentos do que se você ver o problema lá na frente e você ser o pioneiro para mudar aquela determinada situação. Em parafatologia, na página 2, terceira linha, gostaria que enfatizasse as extrapolações patrocinadas pelos amparadores extrafísicos.
Então, essas extrapolações estão relacionadas com um aumento, por exemplo, de consciencialidade, alguma cosmovisão, alguma projeção lúcida que você tenha, que você vislumbra algo que ainda não aconteceu aqui no intrafísico, que está por acontecer. Essa teoria da seleção natural, ela foi proposta pelo Darwin e pelo Wallace, né? O Darwin, ele teve essa teoria que temos hoje, ela vem muito mais do Darwin do que do Wallace, porque o Wallace, ele já viu algum vislumbre. Como ele era espírita, né, ele teve a minha suspeita é que ele tenha tido algum vislumbre dessa atuação dos amparadores extrafísicos na evolução, ao ponto que ele chegou a dizer que a seleção natural não servia para justificar 100% da evolução do cérebro humano, que tinham consciências, não usou esse termo consciências, mas tinham algumas consciências mais evoluídas que interferiam nesse cérebro humano, porque era uma máquina tão complexa que só pela seleção natural ele não via como, ele não disse que a seleção natural não funciona, mas que tinha algo mais, que só pela seleção natural não tinha como justificar todo esse mecanismo complexo. Ele teve algum vislumbre, de repente eles faziam muitas sessões, né, espíritas, deve ter tido alguma expansão de consciência, ou viu algum amparador atuando em uma determinada pessoa, alguma coisa do tipo que ele... Né? O que aconteceu? A comunidade científica não compreendeu ele, e hoje ele é visto por muita gente como um criacionista, né? Que ele, depois de chegar nas mesmas ideias do Darwin, ele virou um criacionista. Então, você encontra em várias revistas científicas falando do Wallace como aquele que chegou às ideias do Darwin, depois se arrependeu e virou criacionista. E ele nada mais estava fazendo do que um milésimo do que a gente estuda aqui na Conscienciologia. Imagina se ele tivesse essas ideias aí do serenão ressomando para expandir o cérebro e tal, que não teria acontecido com ele. Mas essas extrapolações patrocinadas pelos amparadores é mais ou menos esse nível, né? Uma expansão de consciência, um paramicrochip, uma projeção lúcida, né? Uma cosmoconsciência. Muito bem, agora em argumentologia, na página 5, item 14, dupla evolutiva. De que maneira se dá a economia de energia na vivência da dupla evolutiva? Aí, eu sugiro que você volte lá na outra taxologia e veja o item 7 de monogamia, né, que nós já explicamos aqui. Aí, fazendo analogia para a dupla evolutiva, é a mesma situação, entra aquilo também que já me perguntaram da técnica do sexo diário. Tendo a dupla evolutiva com a técnica do sexo diário, você também economiza, gasta menos tempo pensando, né, nessas situações mais intrafísicas, mais fisiológicas, para poder se dedicar a pesquisas intraconscienciais. Assim como na humanidade, a partir da monogamia, se conseguiu conquistar novos territórios, porque eles gastavam menos tempo brigando por fêmeas, né? Também agora, com a dupla evolutiva, deixando de pensar tanto na questão duplística, você pode se dedicar mais tempo para ideias de ponta, né? E também para ter aquela imperturbabilidade, aquela calma para poder acessar comunidades extrafísicas mais avançadas. A questão sexual, fisiológica, ela ainda é muito, muito animal, mas nós somos animais, né? Nós vivemos num corpo humano que é de animal. Então, tem que saber conviver com isso. Não pode fazer como algumas culturas fazem, que para parar de pensar na questão sexual, na questão amorosa, eles evitam, né? Fazem o celibato. Ao contrário, são os que mais pensam em sexo, né? Exatamente. Bom, na efeitologia, na página 2, poderia explicar o efeito modulador da intraconsciencialidade no holossoma? Aonde que está? Efeitologia na página 2. Ah, sim. Então,
se tudo no universo ou é consciência ou é energia, o nosso corpo físico ele é feito de energia, né? Uma energia mais condensada, mas ele é energia. Então, a partir do meu padrão pensênico, da minha ortopensenidade, eu vou ter uma série de descargas hormonais que vão interferir no meu corpo. Então, se eu estou feliz, eu vou ter uma série de endorfinas, de hormônios positivos, homeostáticos, que vão fazer bem para a minha saúde cardiovascular, para a minha saúde pulmonar, para o meu soma todo. Se eu estou triste ou se eu estou estressado, eu vou liberar outros hormônios, vou liberar cortisol, catecolaminas, alguns hormônios que também vão fazer mal aí para o meu sistema nervoso, meu sistema cardiovascular, enfim. Isso aí fisicamente já acontece, né? Do ponto de vista energético, se o nosso corpo ele é energia, eu posso dizer também que, de acordo com o meu padrão pensênico, com as energias às quais eu estou envolvido, eu vou ter mini-doenças ou mini-curas. Na hora que eu faço o estado vibracional, eu melhoro o meu campo energético e eu tenho uma profilaxia de algumas doenças, ou até posso curar algumas mini-doenças físicas e também energéticas. Mas eu penso que o ponto a raiz de qualquer doença somática, ela é intraconsciencial, né? Então ela está na consciência. Então eu mudando a forma como eu penso, eu posso mudar alguma característica física, somática mesmo, do meu corpo. Então, quanto mais eu tiver a ortopensenidade, mais saudável, mais harmônica vai ser o meu holossoma. E também em códigologia. Qual o impacto ou o efeito da construção do CGC na desanimalização consciencial? Ele perguntou do CGC. Códigologia. Ele está perguntando o impacto ou efeito da construção do CGC na desanimalização consciencial. Então, os animais eles não têm essa compreensão da cosmoética, né? Eles fazem o leão ele come a zebra porque ele come a zebra, ele não pensa que ele está fazendo mal para a zebra. Então, até certo ponto, ele não tem uma culpa kármica em relação a isso, né? Ele só vai ter um karma em relação a isso depois que ele souber que aquilo que ele está fazendo é errado. No caso do leão não é errado, tá certo, né? Mas algum animal que agrida o outro, se ele sabe que aquilo é errado, que não está certo, ele faz aquilo, eu acho que é nesse ponto que ele começa a entrar na questão kármica, né? Ele vai ficar com alguma interprisão em relação àquele indivíduo. Em que fase da evolução que se dá isso, eu não sei se ainda é na condição de grandes primatas ou se já é na questão humana, eu não sei. Mas então, quem abre mão do seu código pessoal de cosmoética, e um grupo que abre mão do seu código grupal de cosmoética, ele está se assemelhando à questão subhumana, questão ainda instintiva. Então, se eu tenho a capacidade de fazer um código que eu posso me beneficiar por ele, evitando fazer novas interprisões, e o contrário ainda, possibilitando a libertação de inúmeras interprisões que eu já fiz no passado. Então eu estou querendo me assemelhar aos animais. Porque o único animal que tem a capacidade de mudar a sua natureza ainda é o animal humano. Nenhum outro animal subhumano tem essa capacidade de mudar a própria natureza. Quanto mais eu vivo sem planejar o futuro, sem pensar na minha meta-pensenidade, no porquê que eu estou pensenizando determinada situação, eu estou abrindo mão da condição humana, estou me assemelhando aos subhumanos. Então, o código pessoal de cosmoética é importantíssimo por conta disso. É o que talvez seja o que mais nos separa da condição animal. E o CGC é muito importante nessa. O CGC também é muito importante a partir do ponto que somos vários animais humanos vivendo juntos, né? Então ele é muito, entra também a questão do para-direito, né? Entra a questão do para-direito, da cosmoética e da vivência, não só na teoria, mas da vivência prática dessa cosmoética interpessoal.
Roberto, eu senti falta do teu verbete, eu não sei se você colocou em algum momento e eu deixei passar, a técnica da antimaternidade sadia. Se você considera que é um corte, digamos assim, do instintivo do gênero feminino, vir nessa vida e vincar essa condição da antimaternidade. Eu botei na página 5, não coloquei como uma técnica, mas eu coloquei na página 5, item 16, a GESCOM, superação da instintividade maternal, priorizando a gestação consciencial, ferramenta tarística multissecular. Isso aí entra naquela condição que eu falei antes da ampliação do espectro de empatia. Então, ainda é uma questão animal, do desenvolvimento da interassistencialidade, é ter uma prole. Né? É quando o animal, principalmente a fêmea, ela começa a ter cuidados interassistenciais em relação ao outro, é a partir da sua prole. É a cadela cuidando da ninhada, é a gata cuidando da ninhada, é a fêmea lá do chimpanzé cuidando lá da sua prole. Então, elas são as que têm mais interassistencialidade. Por exemplo, o orangotango. O macho, ele nem dá bola para a prole. Ele só procria, ele só contribui lá com o sêmen, e a fêmea que fica lá cuidando do seu filhote. Mas é um passo inicial do desenvolvimento da interassistencialidade. Com o tempo, uma outra característica dessa interassistencialidade subhumana é o fato de querer uma compensação secundária para ela mesma. Então, eu te ajudo porque tu é do meu grupo karma e nós juntos somos mais fortes. Se eu pudesse viver sozinho, eu viveria. Mas tem um outro bando aqui, vizinho, que pode nos atacar, então eu te ajudo. Se está machucado, eu te ajudo, porque o nosso grupo vai ficar mais forte. Então, eu só vou assistir a essa consciência porque eu ganho com isso. Né? Se for do outro grupo e estiver machucado, eu vou aproveitar que ele está machucado e vou matar. Né? Então, é o início. A gestação humana também é um bom exercício para desenvolvimento da interassistencialidade. Mas numa condição mais avançada, que nós esperamos, né, da seleção consciencial, onde eu vou aumentar o meu espectro de empatia, não importa se ele é argentino, se ele é paquistanês, se ele é alemão, se ele é americano, são todas consciências, eu não posso mais ficar guardando todo o meu afeto, toda a minha interassistência para aqueles que são mais próximos de mim. É a policarmalidade. Então, do mesmo jeito como tem pessoas que só gostam de uma determinada espécie animal, porque eles se enfatizam se empatizam só com essa espécie animal, o espectro de empatia também é muito pequeno, né? Eles têm um especismo em relação, um preconceito em relação a determinadas espécies. E quando você coloca a GESCOM, na gestação consciencial, na frente da gestação humana, biológica, você não está mais priorizando aqueles que são dos seus descendentes, os que estão mais próximos de você. Você está fazendo um livro para que a policarmalidade toda possa se beneficiar com isso. Seja em qual língua que for, em qual época que for, em qual região que a pessoa estiver, você conhecendo ou não. Então, você prioriza o seu tempo, a sua energia, para assistir a um maior número de pessoas. E não pega todo aquele seu afeto e joga todo em cima de 1, 2, 3 pessoas. Roberto. Também é uma condição que nos separa muito que eu vejo que nos separa muito da condição ainda primária subhumana. Roberto, aqui no B, na página 5, no item intervenção, você podia comentar o item 2, não sei se você já falou sobre ele, eu sou retardatária. Intervenção. Intervenção, o serenão, né? Isso, Tá. Então, eu vou ler aqui. Existe a hipótese de os serenões terem contribuído diretamente com a evolução holossomática humana. Por exemplo, o desenvolvimento do osso esfenoide localizado na base do cérebro, responsável pelo desenvolvimento parapsíquico. Aí é uma hipótese do professor Valdo, né, que o osso esfenoide ele tenha alguma relação com o desenvolvimento parapsíquico. E se for analisar a evolução do osso esfenoide,
ele mudou a sua conformação dentro da caixa craniana dos humanos. Mas ela tinha um determinado ângulo, foi passando os milhares de anos, tinha o mesmo ângulo, e um determinado período da história mudou drasticamente assim, a angulação desse osso. E aí depois ele continuou até hoje na mesma conformação que nós temos. A hipótese do professor Valdo é que algum serenão tenha interferido nisso daí. Né? Então ele pode ter ressomado, como australopithecus, Cro-Magnon, seja lá o que for, e a sua paragenética contribuiu para a modificação genética e fisiológica da sua prole. E a sua prole teve lá 30, 40 filhos, os 30, 40 filhos, cada um teve mais 30, 40 filhos, até o ponto que essa genética tomou toda a superfície do globo. Então, é um tipo de intervenção do serenão. Também é possível que a cada mudança, por exemplo, do Homo habilis, o Homo erectus, o Homo sapiens sapiens, a cada mudança dessa aí mais significativa na evolução da espécie humana, possa ter havido alguma interferência de algum serenão. Então, quando ele ressoma no corpo humano, ele está trazendo toda a sua bagagem paragenética e está realizando uma série de mutações genéticas, somáticas naquele corpo dele. Aquilo ali já é físico, né? Já é somático. Se ele tiver um filho, ele vai passar essa genética maceteada para o seu filho. Não quer dizer que o filho dele vai ser um serenão também. Ele vai ter a capacidade, a mesma capacidade, ou pelo menos uma capacidade muito próxima do ser serenão, mas vai depender das suas cognições, a qualificação, quantificação das suas sinapses, para poder passar a utilizar aquele instrumento que ele ganhou maceteado, que é o estágio que nós estamos, né? Pelo menos a condição da melhoria genética, né? Oi? No mínimo, a condição da melhoria genética. Exatamente, mas a melhoria genética se dá principalmente pela cognição, né? A consciência que é a base de tudo. Então, não, mas estou falando da genética. No caso, se ele não passou pelo mínimo, a genética, isso. Né? Ele passou adiante a genética, isso, exatamente. E é a condição que nós estamos agora. Nós usamos um percentual pequeno ainda na nossa capacidade encefálica e estamos aí criando novas cognições, novas sinapses para poder utilizar cada vez mais esse cérebro. Eu imagino que quando nós formos serenões, a gente vai conseguir utilizar, se não todo, grande parte desse potencial. Roberto, não sei se você analisou, eu dei uma olhada aqui, porque não achei diretamente, a questão da infância, né? A criança, a Super Nani, por exemplo, trabalha muito com a questão da psicologia comportamental, né? Então, mais ou menos, o comportamento que a gente verifica nessa fase é um comportamento da recompensa ou da questão de você também, da proibição. Né? Quando a gente fala em desumanização, né? Muitas vezes a gente, nesse comportamento, ele prevalece até na fase adulta, fortemente também, mas nessa fase infantil, você chegou a analisar mais a fundo isso aí, ou chegou a fazer alguma análise direta? O que eu penso é que nessa fase infantil, nós, assim como nós trazemos o nosso porão consciencial, mais na juventude, nós trazemos também aquela bagagem mais antiga, talvez ainda mais próxima dos sub-humanos, até porque estamos mais restringidos, pelo menos a maioria de nós. Então, essa semelhança realmente existe entre a relação da mãe com o filhote sub-humano e a mãe com o filho humano, essa relação de dependência, né? Até porque o animal humano ele é totalmente dependente, né? Porque ele não vive mais na selva, então ele é totalmente dependente a mãe nos primeiros anos de vida. Mas eu imagino que a gente traga essa memória mais antiga, mais sub-humana ainda, ela está mais aflorada nessa fase da infância. Porque a gente percebe às vezes que o resultado, aplicando o comportamental, dá mais resultado que cognitivo, muitas vezes. Sim. Né? Então, você vê esse comportamento também até em aluno universitário. Muitas vezes o comportamento é mais um comportamento, né,
voltado a comportamental do que a questão cognitiva, né? Então, lidar com isso e saber o quanto usar uma maneira de lida ou outra tem que ser bem trabalhado, vamos dizer assim. Eu penso que isso aí também seja olhando como o evoluciólogo nos olhava e pensando também na questão aí do serenão, né? Quando ele ressoma, por que ele ressoma enquanto humano para melhorar essa carga genética? Ele direciona essa evolução, né? Então ele pensa, eles precisam desse determinado estágio evolutivo melhorar suas cognições em relação à sociabilidade, seja lá o que for. O ideal é que um pai e uma mãe também olhem para o seu filho pensando da seguinte forma, né? Então, eu preciso desenvolver nesse momento a sociabilidade dele, preciso desenvolver a empatia em relação a todos os princípios conscienciais. Então, você vai olhando aquela criança não como um filhote, mas com uma consciência e evolução, com um potencial todo a ser desenvolvido. Okay. Então, a cognitiva, no caso, realmente deve parecer o melhor caminho. Pois a gente vê que a cognitiva seria o melhor caminho, que usar isso aí, trabalhar com isso, mas às vezes o que funciona mesmo, o que dá resultado mais direto numa relação é o comportamento. É a relação de proibição ou de recompensa por alguma coisa, né? Ainda estamos... que as duas coisas andam juntas, né? Então, cognitivo e a comportamental entram juntas, né? Um como diagnóstico, outro como terapêutica. Mas é a questão da domesticação também, né? Okay. A autodomesticação do animal interno e a domesticação do outro animal humano ou subhumano também. O comportamental seria só o adestramento, né? O adestramento. Que hoje as abordagens são cognitivo-comportamentais. A própria Nani, Super Nani, ela usa a abordagem não só comportamental dele, mas também cognitiva. São técnicas, né, dessa abordagem. Uma mais para diagnóstico, outra mais para... Acho que a gente já avançou um pouco mais, né? A gente tinha um processo só comportamental no behaviorismo, com Skinner, que era uma coisa muito de adestramento mesmo, e ia mais quase para a animalização, né, do que para o processo racional. Então, hoje, só a questão comportamental já não, a psicologia nem trabalha mais só com essa questão, ela já ficou, né, behaviorismo vem sendo superado, criticado, avaliado. Tem tempo para uma pergunta aí? O tratamento comportamental ele não funciona nem mais para animais domésticos. Né? Yes. Então essa questão do adestrador, do condicionador, ele não funciona nem mais para animais domésticos. Perfeito, Roberto, perfeito. Ele usa como um complemento da Mas qual é a orientação? Não tem mais adestramento, é o quê? É que o adestramento ele é um condicionamento do animal, ele não compreende aquela situação, ele não tem a cognição do que ele está fazendo. Então, o ideal é você fazer o diagnóstico a partir da cognição e fazer mudar o comportamento dele a partir de algumas situações que ele compreenda o que é certo e o que é errado. É mais ou menos lá o que faz o César Millan, ele não faz um adestramento. O adestramento é o cara aquele que vai condicionar o animal a cada vez que ele sentar ganhar um biscoito. Ele não entende, ele quer o biscoito, mas ele vai continuar um animal hiperativo, vai continuar um animal obsessivo, vai continuar, né, um animal agressivo, mas ele vai aprender a dar patinha, ele vai ser condicionado a dar patinha. Então, para a própria veterinária, só o comportamental também não está sendo mais usado. Que bom, né? Muito bom. Quer perguntar, Eliana? Quero perguntar. Roberto, na página 4, na listagem da antropologia, você pode comentar um pouquinho mais, dentro do que o tempo permitir, o item 7, monogamia? A monogamia. Monogamia foi o líder de popularidade hoje. A monogamia, que bom que tu perguntou, Eliana, porque teve uma condição que eu deixei de falar antes. Se nós analisarmos hoje, alguém fizer um estudo sobre a criminologia da espécie humana mesmo, qual que vai ser o grande viés, o ponto em comum, né? São os casos extraconjugais, são os casos de crimes passionais, né?
Então, a sociedade humana ela vivia também nessa situação quando as pessoas eram poligâmicas, os macacos, os primatas, eles eram poligâmicos. Então, tinha um constante estresse em relação da luta pela fêmea, da condição de líder, porque o líder podia escolher as fêmeas, e também por conta do infanticídio, porque quando uma fêmea dava os seus filhotes, o outro macho, que ele não sabia se os filhotes eram dele, então o que ele fazia? Ele matava os filhotes para ele poder procriar com aquela fêmea. Isso aí no mundo animal e também no início da espécie humana. Com o advento da monogamia, essa certeza, ou pelo menos quase certeza da paternidade dos seus descendentes, ela diminuiu uma porção de situações conflitivas em relação à criminologia também. E também a socialização entre os machos, ela passou a ser mais efetiva, porque eu não precisava mais brigar com outro macho por conta de uma fêmea, né? Cada macho tinha lá a sua fêmea. Então, eles começaram a cooperar mutuamente para outros objetivos. Então, passaram a conquistar novos territórios, contribuir mutuamente para a caça, para trazer alimentação e um novo ambiente para essa população. Então, enquanto salto evolutivo de socialização, ela foi muito importante, essa monogamia. Inclusive, tem uma sociedade humana que eles faziam. Como eles eram poligâmicos. Então, olha o problema que acontecia. A mulher podia ter vários homens, né? Então, cada vez que ela engravidava, ninguém sabia quem era o verdadeiro pai. Então, o pai ele não cuidava dos filhos. O pai ele morava com a irmã dele e cuidava dos filhos da irmã, porque ele sabia que pelo menos os filhos da irmã tinham 25% da genética dele. Olha só. Né? Que coisa. Então, com a monogamia não precisa nada disso. Né? Você sabe, pelo menos tem quase certeza aí que o filho é seu. Então, em termos de sociabilidade, e aí foi um dos avanços evolutivos da sociabilidade entre homens e mulheres, foi a monogamia. Obrigada, Roberto. Pessoal, nós agradecemos a participação de todos vocês, tertulianos, teletertulianos, do professor Roberto. Aguardamos aí mais 100 verbetes, talvez de cada espécie, né, professor Roberto? E em especial da nossa. E então os nossos comerciais. Obrigada a todos. Obrigada. Pontuações da tertúlia de hoje. 21 assinaturas no livro de presença, 12 perguntas presenciais e 18 perguntas online. Os recados de hoje serão da Marilene, Poliglotismo Parapsíquico, Rosa Nader, Programa Verbetografia, Patrícia, ECP1 de Professores, Eliane Voislav, Higiene Consciencial e Milena Mascarenhas, primeiro Fórum de Seriexologia. Obrigada. Boa tarde. Se você tem afinidade com as línguas estrangeiras e gostaria de qualificar esse Trafor, aliado ao Parapsiquismo Interassistencial e à ProEx, venha participar do curso Poliglotismo Parapsíquico. Neste curso, o professor Otto Mendonça apresenta o seu laboratório pessoal sobre o aprendizado de idiomas e o parapsiquismo. Qualifique os seus atributos comunicabilidade, intelectualidade e parapsiquismo. O curso acontecerá no dia 18 de agosto, na sede da CIP, no Polo Discernimento. Para maiores informações, temos os telefones 45 2102 1421 e 2102 1422. Obrigada. Boa tarde a todos. Na próxima quinta-feira, dia 8, às 7h30 da noite, a gente vai dar início ao programa Verbetografia EAD. Esse programa possibilita a todas as pessoas que moram fora de Foz do Iguaçu a fazerem os seus verbetes pessoais para enviarem aqui para a Enciclopédia da Conscienciologia, com o acompanhamento de toda a equipe
que vem trabalhando ao longo desse tempo na orientação da elaboração dos verbetes. Então, você vai ter aulas disponíveis no ambiente Moodle, numa média de 2 horas semanais. Você vai baixar essas aulas, assistir no horário que você puder, quando você puder e quantas vezes você quiser. Depois, todas as quintas-feiras, durante os 3 meses, né, que o programa vai permanecer, a gente vai fazer um encontro virtual, online, virtual, obviamente, mas é online, para tirar todas as dúvidas que porventura tenham ficado dessas aulas e também para a gente discutir a produção de vocês. Então, semanalmente, ao vocês assistirem às aulas, vocês já têm a tarefa de fazerem as sessões correspondentes e enviarem para que a gente faça uma pré-revisão, dar umas noções gerais, se você está bem encaminhado, se você tem que modificar alguma coisa, se você precisa de estudar mais um pouquinho, ou se está ótimo. Enfim, e com isso a gente vai acompanhando durante 3 meses. O que a gente percebe é que se a pessoa participar esses 3 meses, fazendo, né, suas atividades, mandando para a gente, e a gente depois, além de você poder assistir essas aulas em qualquer outro momento, né, porque ela vai ficar gravada e vai ficar disponibilizada lá no Moodle também. A gente ainda manda um arquivo para vocês com o seu trabalho revisado. Então, o que a gente tem observado é que no final de 3 meses, a pessoa já consegue aprontar o seu verbete e mandar aqui para a equipe de revisão e dar entrada, então, na publicação do verbete. Tá bom? A gente aguarda todos vocês. É importante vocês fazerem a inscrição antes, porque é muito melhor fazer o programa já com título definido. Então, a gente já está liberando as primeiras aulas, essas aulas que fazem, que falam, né, sobre como encontrar título, como enviar o título para aprovação, enfim, a gente já liberou, já está liberando essas aulas. Então, à medida que vocês vão fazendo a inscrição de vocês, a gente já habilita vocês no Moodle, já manda um e-mail para vocês dizendo qual é a senha, o usuário, e vocês já entram no ambiente já para trabalhar, para começar a semana que vem já com título aprovado. Obrigada. Desculpa. Boa tarde a todos. O nosso convite é para o curso SCP-1, Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 1. Esse curso vai ser curso para professores de Conscienciologia e a temática é parapsiquismo intelectual. O SCP-1 é um curso em que o aluno faz uma imersão na paraprocedência. Ele entra na sexta-feira no hotel, faz essa imersão e sai ressomado na segunda-feira. E como diz a minha amiga Pilar ali, na mão de 2 experientes parteiras, que são as professoras Marina Tomás e Malu Balona. Qualquer informação vocês podem obter no telefone do IPC, 45 2102 1448. 2102 1448. E eu estou também à disposição aqui no CAEC para inscrições e demais informações. Vai acontecer do dia 23 a 25 de agosto de 2013. Obrigado pela atenção. Olá a todos. Eu venho aqui convidá-los para participar do curso Higiene Consciencial. Esse curso ele é direcionado para aquelas pessoas interessadas em dominar o autodesassédio, promover o autodesassédio sadio e evitar as intoxicações energéticas. Então, esse curso ele vai ser de 16 a 18 de agosto, ou seja, de sexta a domingo. Domingo vai ter um campo homeostático de asepsia interconsciencial, que vai ser feito no colchonete. E ele tem 2 professores, né, que estão ministrando esse curso. É o Eduardo Martins e o professor Epicom Rui Bueno. Então, é uma excelente oportunidade para você descobrir o seu padrão homeostático de referência e dar uma virada de mesa.
dizer um basta para aquela condição sua de autoassédio. Então, você aprender a promover e manter esse padrão rígido, saudável, onde você pode assistir melhor as consciências e também se autoconhecer melhor, né? Conhecer você como você é, o que você tem de melhor, certo? Então, estão todos convidados. Maiores informações na recepção do CAEC. Obrigada. Olá, boa tarde a todos. Gostaria de convidá-los para a primeira semana de autopesquisa serexológica, que ocorrerá entre os dias 20 e 29 de setembro, aqui em Foz do Iguaçu, na Cognópolis. Será o primeiro Fórum Internacional de Serexologia, com estudo de caso de Émile Littré, personalidade consecutiva do professor Pedro Fernandes. Além do fórum, ocorrerá outras atividades ao longo da semana, como Cine Serexes, oficina de parasociograma, onde a professora Cristiane Ferraro nos dará toda a tecnologia para que cada um de nós façamos o nosso parasociograma. Quem são os grupos de convívio que têm relação com a nossa personalidade e com o nosso par histórico. E essa semana tem também a Consim-Cobaia Serexológica, com o professor Pedro Fernandes, fazendo o cotejo com o Émile Littré. E, ao final da semana, terá o acoplamentário temático de Serexologia, nos dias 27 e 29 de setembro. Para maiores informações, na recepção do CAEC. Obrigada. E o verbete de amanhã é Verpom Sesc Pedal, da especialidade verponografologia, do verbetógrafo professor Pedro Fernandes. Agradecemos a todos pela presença e até amanhã.